Começando então o estudo do mini índice para a semana do dia 10 de julho, tá? Tempo gráfico mensal aqui, relembrando, está em fase de rompimento. Fase, não posso confirmar o rompimento, só confirmo o rompimento mesmo quando romper essa máxima aqui. Fase do rompimento de um canal de baixa, que pode ser uma bandeira de alta. Dentro desse movimento nós temos aqui um ombro, cabeça, ombro de continuidade, tá? E aqui também nós estamos na cara de uma região muito importante, que é esse topo daqui. E o candle de junho, inclusive, testou de forma muito esticado, que eu não acho saudável. Eu sempre falo isso, que esses rompimentos de resistência, para ser saudável, não deveria romper de uma vez assim, pá, lá para cima, não. Calma, faz um respirozinho antes de romper. Porque aí o rompimento se torna saudável e verdadeiro. Porque se romper de forma esticada, no semanal vai ficar esticado, vai ficar longe das médias, diário também. Então aqui no mensal, pelo tamanho dos candles que eu vejo, era melhor dar uma segurada aqui nessa região de topo. Uma segurada, porque o movimento vai ficar muito mais bonito se segurar e depois dar um impulso para cima. Então deixa eu abrir aqui. Mensal, canal de baixa, que pode ser uma bandeira de alta, está tentando romper esse canal, está confirmando possível apoio de continuidade, região de 2 terços de força vendedora ainda segurando. Por quê? Porque por isso que eu sempre marco essas regiões. Isso aqui é uma região, uma sequência muito forte de venda do mensal. E a região de 2 terços finais é justamente essa, que é a região do caixote. Então, região de trava, que bateu aqui e não conseguiu, bateu aqui e não conseguiu, e agora está batendo de novo pela terceira vez. Já em relação também, está na cara então dessa resistência, que é o terceiro toque, está formando uma grande barra compradora na cara da resistência, que foi justamente a barra de junho. E região de retração macro, essa aqui, essa parte final não importa, porque era mais para a região de fundo aqui, quando o preço estava. Já em relação ao mensal, deixa eu ver se tem mais alguma coisa para ressaltar. Não, médias eu não olho no mensal, eu olho apenas com esse action. Aqui a gente pode vir, claro, nos próximos meses aí, ter talvez rompimento dessa região de máxima, tem grande chance disso. Já em relação ao semanal, aqui a gente consegue ver o movimento mais claro, como que foi o movimento esticado, essa alta. E aqui a gente relembrando que estava em canalzinho de baixa, eu ainda deixo marcado para relembrar que estava em canal de baixa. Testou o topo uma, fundo duas, três aqui também, outra e outra aqui. E testou aqui também, e antes de romper, fez um respiro. Nesse rompimento aqui, a gente viu que o nível de retração segurou, formou um 2, 3 de compra, igual o dólar está formando nesses últimos dias. 1, 2, 3 de compra, em 50% de retração e de uma força compradora forte. Primeira força compradora, ignição criada, a de continuidade criada, e exaustão aqui no final, tá? Essa barra aqui já não é ignição, isso aqui já é exaustão. Barra grande, longe de médias, tende a ser exaustão. E essa barra 25, possibilidade de ser absorção, tá? A absorção formou 1, 2, 3 de venda aqui no topo. Então, semanal, possivelmente formando um okoi, tá? Está na cara do rompimento da linha do pescoço, que essa marcação é justamente a linha do pescoço do okoi. E média de 20, depois eu vou mostrar sobre as médias. A última barra semanal foi possivelmente de exaustão. Então, deixa eu colocar aqui correto. Barra. Deixa eu botar aqui. Barra 23 e 24. Exaustão. Barra 25. Absorção. E formou. Então, padrão 1, 2, 3 de venda e topo. Então, barra 23 e 24 exaustão, 25 absorção e agora 1, 2, 3 de venda. O movimento está bem esticado aqui, bem afastado. Essa região de topo que nós tínhamos, esse caixotinho, foi rompido de forma reto, nem parou aqui, rompeu reto. Mas eu ainda vou deixar, porque pode servir como troca de polaridade em tempos gráficos menores. Então, focar que nós estamos em resistência forte, e que praticamente é uma região de trava, exaustão, absorção e tudo mais. E aí, se eu passar para o tempo gráfico diário, nós temos aqui o movimento da ignição, que começou, na verdade, aqui embaixo,
movimento da ignição aqui embaixo, a continuidade aqui, outra de continuidade, aqui no finalzinho foi a exaustão do movimento. Aqui nesse movimento, dessa alta toda, a gente teve ondas de Elliott também. Se eu marcar 1, 2, 3, 4, 5, travou e reacumulou aqui para criar uma nova onda 1, 2. Então pode ser que a gente tenha a terceira aqui. Ou esse grande movimento todo, 1, 2, 3, 4, 5, talvez possa ser isso aqui. E agora que a gente está em fase de correção ABC complexa. Em região de trava, então, é importante. Se eu ativar o Ctrl J, Ctrl K, a gente não tem mais isso aqui. Aí, esse gap aqui some. Então, o preço basicamente está em regiãozinha sem nada para segurar aqui. Porque se a gente ver o movimento está todo esticado. Então, sem nada, não tem nenhum topo aqui antes para segurar. O último topo que nós temos de troca de polaridade é essa região aqui. Então, tá bem longe mesmo. E o preço está fazendo esse movimento que pode vir a ser um topo duplo de reversão. Deixa eu desativar as funções novamente, porque no Ibov fica mais claro esse movimento. No Ibov não tem gap. Então, nós temos possibilidade de estar formando um topo duplo aqui no diário. Então, o diário formou um caixote de continuidade do movimento de baixa. Deixa eu ver isso aqui. Opa, estava vendo dólar. Diário, estamos possivelmente... pera aí que eu estava esquecendo uma coisa muito importante lá no semanal. Voltando aqui antes. Antes aqui. Semanal. Média de 20, média de 200, muito longe, tá? Tem muito espaço para vir a corrigir ainda. Primeiro nível de retração dessa pernada toda está aqui. O IFR está em região de sobrecompra ainda. Tem muito espaço para corrigir. O afastamento médio da média de 200 está ainda esticado em região de, assim, pico do afastamento normal. Então, tende a corrigir. E, deixa eu ver o que mais que eu precisava falar. Deixa eu ver a barra tal. Está em movimento de sobrecompra pelo IFR. Está muito distante da média de 20. Então, ok. Basicamente, semanal que eu tinha que ressaltar era a trava. Uma trava do preço lá em cima também. Já o diário, vamos voltar aqui. Diário, estamos possivelmente em fase de correção complexa ABC. O Okoi formou e cravou alvos. Que Okoi que era esse? Tinha um Okoi aqui embaixo. Deixa eu desenhar. Ombro, cabeça, ombro. E também tinha um dentro disso aqui também, um outro Okoi, que era esse micro aqui. Mas vamos desenhar, marcar a projeção do maior, que era deste topo. Então, vou marcar desse fundo com esse topo e ver até onde que nós temos projeção. Primeiro nível, alvo cravado, segundo também praticamente cravado aqui desse Okoi. Formou uma reacumulação para uma nova tendência, que foi essa reacumulação aqui. Opa! Fez uma troca de polaridade com esse último topo e explodiu para cima. E testou a média de 20. Deixa eu ver agora em relação à média de 20. Testou a média de 20 e parece que está querendo romper a média de 20, tá? E parece que está querendo, deixa eu ver o diário, o Ibov. O Ibov também parece que a 20 não está com essa sustentabilidade toda. O diário, então, testou a média de 20 e parece estar fraca. Pode formar um topo duplo de reversão. Tanto no Ibov quanto no futuro estão formando esse possível padrão, né? Ou, claro, relembrando, ou pode vir a formar uma lateralidade, como formou aqui embaixo. Aqui embaixo deu uma trava. Aqui, voltando. Então, no diário, regiãozinha de possível topo duplo, mas também está caindo em forma de canal, tá? No futuro aqui. Então, está caindo. Opa. Está caindo em forma de canal de baixa. Deixa eu ver se tem esse canal compartilhado nesse outro layout. Não. Deixa eu compartilhar então. Que é o layout que eu opero. Recomendo marcarem também que esse canalzinho aqui vai ser muito importante.
Já em relação às médias diárias, o médio de 20, se quebrar, vai servir agora como resistência e está muito longe da média de 200, então tende a buscar se aproximar, ir nesses níveis de retração, força compradora aqui. Não tem nada para bloquear aqui embaixo, nada, tá? Então a gente pode ver uma demora, uma lentidão do preço para cair. Em relação aos 60 minutos, a gente vê como que realmente está caindo em forma de canalzinho. Extremidade, 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 extremidade. Tomar cuidado. Deixa eu ver de que é essa. Deixa eu tirar essa projeção daqui. Essa região aqui tende a ser até uma travazinha do preço. Deixa eu ver se eu tenho marcado no outro layout. Tenho marcado. Região de possível trava. Deixa eu tirar essas outras marcações aqui. A gente aqui nos 60 minutos também, que eu tenho até marcado a CLT. Essa CLT aqui estava até relevante, tá? Para sexta-feira. Mas foi rompido, serviu de troca de polaridade no finalzinho. Agora não me importa muito essa CLT aqui, porque parece que está formando um topo menor, porque em canal justamente é isso que vai acontecer. Topo menor, topo alto, topo menor, e tende a buscar essa região aqui de fundo do canal. E aí, 15 minutos, deixa eu ver se tem mais alguma coisa, formando topo arredondado. Não tem mais isso aqui. Região de fundo e lateralidade importante, não. E aí, deixa marcado aqui, deixa eu colocar 60 minutos, caindo em canal. Cuidado com o caixote das extremidades. Esse caixote de baixo, esse caixote aqui de cima. Tomar cuidado, são as duas extremidades importantes, porque no meio disso aqui é uma grande lateralidade. E em relação às médias, tentando romper a média de 200, ou a média de 200 reagindo. Claro, isso eu já citei, porque a média de 260 é a de 20 no diário. Então, testando a MM200. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Região de pico do IFR se viu como resistência, agora está voltando. 15 minutos. 15 minutos praticamente está em lateralidade, 9,20 cruzando. 9,200 cruzando para cima, para baixo depois. Aqui em relação às demais médias, não vejo nada em relação a 15 minutos. 5 minutos para amanhã. Formou um pullback na média de 9 bem bonitinho aqui e fechou em nível de retração da pernada. Não vejo movimentos muito possíveis que pode vir a formar amanhã, porque essa média de 200 também é exatamente no meio dessa formação toda e tem essa sequência compradora aqui de sexta-feira. Deixa eu ver gráfico branco, esse outro, 2MV, não nada. Já o EWZ, que é nosso TF negociado lá na Bolsa de Valores dos Estados Unidos, o EWZ na quinta-feira chegou a cair bastante, fechou abaixo da média de 20 e na sexta chegou até a anular o movimento de quinta, tá? Por que anular o movimento de quinta? Porque na quinta-feira fechou aqui e sexta-feira fechou aqui, então praticamente anulou o movimento do dia anterior. O futuro aqui, deixa eu ver se fez esse movimento. Sim, eu estava até comentando que tinha possibilidade, porque praticamente anulou, né? Chegou no topo lá de quinta-feira, dia 6 aqui, travou essa região desse topo. Só que a média de 20 lá fora também está bem complicada, ela pode servir como resistência, a gente pode vir a ter sim um movimento de queda do EWZ e do IBOV nos próximos dias. Já em relação ao S&P, que tem movimento igual ao do índice, igual no sentido assim, que se está bem lá, tende a ficar bem aqui também. O S&P está tentando, eu acho aqui, estava esticado, fez um pullback na 20, pullback forte, o preço impulsionou esse movimento, foi o movimento da 20, tanto é que na hora que voltou, nem respeitou a 9, agora é só quem? A 20, e olha lá, que eu acho que vai ser rompido, porque olha a distância da média de 200 também. Então a gente está vendo muito afastamento lá fora também, em relação à média de 200, e é uma possível região de trava de força vendedora aqui do diário. Já em relação ao petróleo Brent, que tende a puxar a Petrobras, eu nem esperava que fosse acontecer esse movimento, mas acabou acontecendo. Achei que ia romper esse fundo aqui com esse candle, infelizmente não rompeu e voltou para cima, mas estamos agora novamente em região da resistência do caixotinho, tá? No caixote. É claro que se vier a romper para cima, tende a impulsionar a Petrobras para cima, se vier a romper para baixo, tende a impulsionar a Petrobras para baixo. Um dos fatores, não é regra que é sempre assim.
Minério de ferro, que tem correlação direta com a Vale, na região da média 200, travado, em região de retração desse movimento de alta. Não vejo nada no minério de ferro. Em relação a Vale e Petro, Vale praticamente segue em canalzinho de baixa, mas se eu olhar em tempos gráficos maiores, tipo semanal, o semanal para mim está fazendo uma troca de polaridade aqui na média de 9 para querer romper essa região de fundo. Então eu vejo mais força vendedora na Vale ainda. Petro realmente confirmou, por enquanto, um oco de reversão em região de topo. Então ombro, cabeça, ombro. Está tentando romper a média 200 e a gente pode ver um movimento para baixo aqui também, se romper a 200. Então Petro e Vale, duas importantes, com força de venda, tende a puxar o Ibov então. Agora o IFNC, que também puxa demais, está praticamente igual ao Ibov. Testou a média, olha isso, Ibov e IFNC, praticamente a mesma coisa. Testando a média 20. Média 20 já foi testada aqui, e aí vem a questão de força e fraqueza das médias. A minha interpretação em relação à média 20, olhando o IFNC. Média 20 foi testada aqui, isso aqui foi para o back lateral. O back lateral da média 20, a 20 impulsionou o preço. Esticou, deu exaustão, vai testar. Testou a 9, gatilho falso de compra, não conseguiu segurar, vai testar a 20. Então 9 está fraca, 9 está fraca, tá? 9 está fraca, o preço impulsiona aqui em relação à média de 20. Esse movimento foi ela segurando. E aí quando volta não vai travar na média 9, vai testar novamente a média 20. Testa a média 20 de novo, só que eu tô achando o teste muito próximo, tá? Tá longe das 50, 80, 200. Aqui para mim, isso aqui vai ser bem difícil de tentar jogar o preço para cima se olhar a questão de força da média 20. Eu acho que a média 20 já tá muito testada, tá? Olha esse baita candle aqui que formou praticamente fechando abaixo dela. Eu acho que vai travar e a FNC vai tentar ficar travado nessa região. Se não vier corrigir rápido, vai ficar travado aqui, por enquanto. Não vejo a média 20 forte para impulsionar o preço para cima de novo. Aqui embaixo, olha como que é diferente quando a média 20 respeita e joga o preço para cima. Tocou, jogou. A 9 testou, impulsionou, não foi suficiente, vai testar a 20, então jogou. Aqui em cima a 9 nem segurou. Então aqui embaixo, por exemplo, a média de 20, o back lateral novamente da 20 no diário. Testou a 20, impulsionou para cima. E aqui não, a gente não está tendo isso. Isso aqui não foi um bom pullback na média 20, porque relembrando, isso aqui é um pullback forte. Foi uma pancada na média 20. Isso aqui deve ter quebrado a força dela. E quando testa de novo, ela não vai conseguir. Olha como que a 9 e a 20 estão próximas, ela está demorando para reagir. Então eu estou vendo em FNC, Vale e Petro para baixo. O que tende a jogar o Ibov também. Relembrando que eu também vejo esses motivos no gráfico do índice. Porque aqui tem caindo em forma de canal, relembrando, diário está longe da média 200, semanal tem que corrigir mesmo, porque está muito afastado mesmo, tá? Tem muito espaço para corrigir ainda. Região forte de resistência, aqui 1, 2, 3, absorção, exaustão, então praticamente eu vejo movimento sim de baixa para o índice, tá? Fica muito mais fácil operar nesses próximos dias movimento de venda, óbvio, pensando a longo prazo, porque no dia a gente tem que saber localizar as vendas, né? Nós não vamos vender, por exemplo, vamos focar nos 60 minutos. Eu não vou vender aqui. Eu vou vender o quê? Topo. Eu não vou vender aqui, eu vou vender onde? Topo. Então a gente tem que prestar atenção nessas coisas também. Venda é bom no macro? É, mas não pode vender em fundo. Tem que vender mais em região de topo para meio do gráfico. Não dá para ficar vendendo em região de fundo aqui. Não, é topo. Então a gente tem que prestar atenção nisso para filtrar para os 5 minutos também, tá? Tanto é que os 5 minutos, por exemplo, compra aqui, a gente não teve gatilho na sexta, mas a gente teve aqui e só não foi operado. Ok, mas estava longe do topo do gráfico aqui. Depois tinha alguma coisa para fazer? Não, não tinha, porque isso aqui já era topo de canal que aqui tende a ter força vendedora. Então aqui não tinha compras. Aqui a gente pensa em movimentos o quê? Vendas. E onde que a gente teve? 85 foi a virada, 92 infelizmente arriscado por causa do trap zone, 102 já estava bem, por causa do LS ativo e fim do pregão, mas aqui, por exemplo, batia uma venda no 32, focando sempre em região de topo. Essa é a importância de filtrar tempos gráficos maiores, vai diminuindo e chega no 5. Então, venda aqui, ótimo, nota 10.
Tentar a venda aqui por falha, perfeito, nota 10. Caçar compra aqui, nota 0, caçar compra aqui. Caçar compra aqui embaixo, perfeito, nota 10. Falha aqui, por exemplo, 52, que foi falha. Porque é a região de extremidade do canalzinho que nós temos, tá? Tá mais próximo do fundo do canal. Pensar em vendas aqui, tá ótimo, ainda tá no meio pro fim do canalzinho do macro. Pensar em vendas aqui, não tem operacional, infelizmente o 5 tá esticado. Pensar em vendas aqui em cima, se tiver um bate contra aqui, alguma falha, perfeito. Mas tem que saber localizar essas situações aqui, tanto no índice quanto no dólar, tá? Dólar também, relembrar essas questões de localizar os melhores movimentos. Então, praticamente isso que eu tinha que ressaltar para o índice para essa semana do dia 10 de julho.